Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje que é segunda-feira, 4 de maio. Vamos fazer uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, a espiritualidade, companheira, nosso anjo da guarda, espíritos protetores, em gratidão a tudo que recebemos na nossa vida, esta existência, tudo que temos. Pedimos força para fortalecermos a nossa fé, nosso entendimento, a nossa boa vontade, para buscarmos as nossas respostas e entregarmos nas Tuas mãos, Pai, aquilo que não podemos controlar. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre, e que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos para um pequeno estudo, uma pequena reflexão para o nosso dia de hoje. Vamos ver o que nos vem. Capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Vamos ver, quase tudo lido já. Aqui então, o item 5, vamos ver, está dentro do assunto a porta estreita. Então vamos lá, capítulo 18, item 5, e diz assim: a porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se submetem a isso. É a constatação do ensinamento moral. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena, e a Terra é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Quando a humanidade terrena evoluir, moral e intelectualmente, transformará a Terra em um mundo de regeneração, e o caminho do bem será o mais frequentado. Esse ensinamento deve ser entendido no seu verdadeiro significado, ou seja, de que a humanidade está sempre em evolução. Se o estado normal da humanidade fosse viver sempre em um mundo de provas e expiações, Deus estaria condenando voluntariamente à perdição a maior parte de suas criaturas. Suposição esta que não pode ser admitida desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Muito bem, vamos ler mais um trechinho, que daí nós vamos ler todo o item 5. A ideia de viver uma única existência faz o homem estar sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Se a alma nada fez de ruim antes dessa vida, por que a humanidade mereceria uma sorte tão triste no presente e no futuro, tendo que viver num mundo de expiações como a Terra? Por que tantos entraves no caminho? Qual a necessidade de uma porta tão estreita, onde somente poucos conseguem transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? Com o ensinamento de que a alma já viveu várias existências e de que existem diversos mundos habitados, o horizonte do homem se alarga e a luz ilumina os pontos menos esclarecidos da fé. O presente e o futuro
tornam-se consequência do passado. Só assim podemos compreender toda a grandeza, toda a verdade e toda a sabedoria dos ensinamentos morais do Cristo. Muito bem, e aqui nós encerramos a nossa leitura do item 5. Eu tenho a sensação que está travando o vídeo, mas vou continuar fazendo mesmo assim. Espero que seja só aqui a minha... Se não, peço desculpas. Mas vamos lá. Quanto ensinamento neste item 5. Vamos, quem quiser refazer a leitura, refletir com bastante profundidade sobre esse item, porque esse item é essencial para a nossa compreensão do estado em que estamos, das criaturas que somos. Quando ele fala assim, quando nós paramos para ler este item e compreendê-lo, o nosso horizonte vai se alargar. O que isso quer dizer? A nossa percepção do mundo vai aumentar, vai mudar e aumentar muito. Em que sentido? O que esse item vem nos fazendo? Fala sobre a porta estreita, né? E que é difícil realmente sermos bons dentro dessa configuração que o mundo, que o nosso planeta se apresenta hoje. É difícil, porque os valores estão ainda muito atrasados, né? Da grande maioria, vamos botar assim. Todos esses valores ainda estão assim, é só realização material, né? Dos prazeres, das conquistas materiais, da beleza física. Então, se a gente tentar agir dentro, né, do que essa moral de Jesus nos traz, é difícil, a porta fica estreita, são poucos, por isso muitos os chamados e poucos os escolhidos. São poucos que estão dispostos a fazer, né, a abrir mão do que querem, do que desejam, para fazer o que Jesus nos ensinou. São poucos. Muito bem, e além disso, esse item vai além. Vamos pensar por que Deus, em toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, ia criar um planeta condenado a ser eternamente do jeito que é, com as pessoas assim. Ou então, se ele não agisse, se fosse o caso de que o mundo vai ser para sempre assim, o nosso planeta vai ser para sempre assim, o que Deus estaria fazendo nos assistindo a nos degladiarmos isso dentro dessa teoria de uma única existência e de que o planeta nunca vai mudar, não, né? Foi simplesmente criado por Deus dessa forma para ser eternamente assim. Não cabe Deus, não cabe Deus perfeito nessa teoria, né? Caberia diversos outros tipos de deuses ali, mas o nosso Deus perfeito não cabe. Agora, quando nós trazemos um Deus com uma lei de progresso que cria suas criaturas e dá a elas livre-arbítrio quando passam a ter condições de tê-la, e manda toda uma pleiade de espíritos mais evoluídos que eles para lhes ajudarem, mas que deixa que seus filhos aprendam com seus erros e suas dores, aí sim nós passamos a falar de um Deus que faz sentido. Então é muito bonito, e ele está dizendo, vocês entenderam agora esse Deus? Então, se vocês entenderam, o caminho da evolução é sim abrindo mão de todas essas coisas que aparentemente são boas, e que dentro de uma existência só, uma vida só, realmente vocês teriam que fazer uso, porque aí, né, seria até ingênuo alguém que não fizesse uso, se fosse realmente só essa vida, seria ingênuo. Mas aí podem dizer alguns, tá, mas aí não vai para o céu, aí não, ou vai para o inferno. Mas, né, então se nós não temos garantia de que existem outras vidas, que garantia nós temos que existe céu e inferno também?
Nós não temos, se é que não temos garantia de que existem reencarnações, não temos garantia de céu e inferno tampouco. Se é por isso, estamos todos no âmbito da divagação. E aí, se for por isso, vamos pelo que faz sentido. É isso que está falando, mas o mais importante a mensagem é difícil sim fazer as escolhas do que é correto, porque a moral e o intelectual vêm junto. Então, muitas das vezes a gente vai precisar de uma para segurar a outra, porque nós não temos a total razão, nós não temos a total moral ainda, estamos em construção. Então, por isso que é tão importante. E eles veem tão importante essas mensagens, são tão importantes essas mensagens que vêm para nos dar subsídio enquanto ainda não temos as nossas respostas. É muito bonito, muito lindo, não é mesmo? Vamos então ao nosso livro dos Espíritos. Vamos lá. Vamos à pergunta, estamos na primeira parte, capítulo 3, pergunta 54. Estamos falando sobre a diversidade das raças humanas. E fala assim: Allan Kardec pergunta: uma vez que a espécie humana não procede de um único indivíduo, os homens devem deixar de se considerar irmãos? Então, Allan Kardec está perguntando, então se não foi Adão o primeiro homem e todo o restante saiu dele, os homens ainda podem se considerar irmãos? Aí, os espíritos vão responder o seguinte: todos os homens são irmãos perante Deus, porque são animados pelo Espírito e se destinam ao mesmo objetivo. Todos nós, né? Destinados ao mesmo objetivo. Vocês sempre tomam as palavras ao pé da letra. Olha só, aqui tá chamando a atenção, que a gente sempre quer interpretar as palavras ao pé da letra. Aí tem uma observação. A palavra objetivo, na resposta dada pelo Espírito, refere-se à evolução rumo ao infinito, caminho largo a ser percorrido por toda a humanidade. Então, este objetivo que ele fala é nos tornarmos espíritos puros, né? E assim ficarmos mais perto de Deus. Mas vai uma longa caminhada até que possamos chegar até lá. Muito bem, vamos encerrar então? Vamos fechar os olhos e elevar o nosso pensamento ao Pai mais uma vez, em gratidão pela oportunidade bendita da vida, desta reencarnação e deste dia. Que seja um dia útil e que possamos ir dormir na certeza de que fizemos o máximo que pudemos neste dia para nos tornar melhores. E pedimos à espiritualidade que continue conosco, a nos inspirar, a nos auxiliar quando fraquejarmos. Fiquem conosco, espíritos amigos, Jesus, nosso Mestre, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.